que ele diz. Olha o que está aqui, 16 de Mateus. Imagine que Cristo, nesse contexto, ele pergunta aos discípulos assim: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, e alguns dos profetas. Aí Jesus continua: e vós, o que dizeis que eu sou? Quando ele pergunta isso, Pedro traz a resposta do versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. E para quem lê a Bíblia sem o compromisso da compreensão exata dos termos, esse texto passa batido. E se esquece que nós temos aqui primeiramente uma assertiva: tu és o Cristo, essa é a assertiva. Ou seja, ele pergunta: quem eu sou? A resposta: tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. Bem, essa vírgula está indicando que o que se segue a ela é uma explicação do primeiro termo. Isso é de extrema importância, entender o que é um aposto explicativo. Em outras palavras, tu és o Cristo. Falar que Jesus, que o Logos encarnado é o Cristo, é a mesma coisa de falar o Filho do Deus vivo. Quando diz o Cristo, vocês sabem o que significa exatamente o termo Cristo? Cristo. Cristo é uma palavra grega, né? Que significa ungido. A palavra Cristo quer dizer ungido. A palavra Cristo não quer dizer Deus. E há um cuidado grande a ser tomado nisso. Até porque, imagine vocês, que é dito que a igreja de Jesus Cristo, ela é o corpo de quem? De Cristo. Você nunca vai encontrar na Bíblia que a igreja é o corpo de Jesus. Então, discernir essas coisas é importante. Porque imagine só, quando eu falo Jesus, eu estou me referindo à humanidade, à parte terrena, à parte temporal, à parte histórica. Quando eu falo o Logos, eu faço uma referência à eternidade desse ser criador de todas as coisas. Quando eu digo o Cristo, eu me refiro àquele que foi ungido. A unção em todo o Antigo Testamento e também no Novo, mas no Antigo você vai encontrar com maior diversidade, né? Como que Deus ungia aqueles a quem ele separava para o cumprimento de uma obra. Então, quando Deus separava um profeta para ele, aquele profeta ele era o quê? Ungido. Em termos simbólicos, era um azeite, era derramado sobre a cabeça daquela pessoa para o desempenho de um ministério. No caso do profeta, ministério profético. Ou quando um sacerdote ia ser estabelecido como tal, ele tinha que ser ungido. Então vinha lá o sumo sacerdote com um chifre de carneiro cheio de óleo e derramava sobre a cabeça daquele que passaria a partir de então a exercer o sacerdócio. Ou seja, essa unção fazia dele, em termos literais, um Cristo, um ungido. Ele era ungido para o cumprimento de uma tarefa, para o cumprimento de um ministério sacerdotal. Ou quando, por exemplo, ia se separar um rei, esse rei também era ungido. Quem aqui nunca ouviu ou já leu o texto quando Samuel foi à casa de Jessé ungir um rei para Israel? Lembram da história? Então ungiu Davi, ele levava um chifre cheio de óleo, então derramando sobre a cabeça de Davi, ali aquele óleo representava uma unção, cuidado, porque nós temos que discernir as palavras no sentido que a Escritura dá, não do que o povo diz por aí. O que chamam de unção hoje em dia? A pessoa está lá orando, e está empolgada na oração, e está com a voz trêmula já, e falando algumas palavras meio diferentes, a pessoa está cheia da unção. Alguém vai cantar, por exemplo, aqui em nosso ministério, a irmã Andréia, né? Quando ela canta diferente das outras pessoas. Não no sentido da voz, melhor ou pior, mas ela canta com mais autoridade, parece que ela está mais concentrada, ela está mais envolvida, porque é assim que ela é na natureza normal dela. Então, nas igrejas pentecostais, dizem a irmã Andréia tem unção para cantar. Aí o outro vai cantar, não tem aquele mesmo envolvimento,
não se envolve tanto emocionalmente na música, por motivos diversos. Às vezes por motivo de natureza. Tem pessoas que não se envolvem muito. Tem pessoas que são tão pálidas na sua natureza que elas não manifestam muita emoção. É a natureza da pessoa. Aí se diz, não, esse não tem unção. Esse não tem unção. Aí imagina que um pastor vai orar, aí fora, esse é o sentido, o entendimento deles, né? Que ele ora com aquela voz bem empolgante, com eloquência, e vai envolvendo as pessoas com aquela oração, diz, essa oração tem unção. O outro ora, se ora, Senhor, te louvamos, obrigado por esse dia, pelas pessoas que estão aqui, por todas as coisas, te adoramos, amém. Não tem unção, oração sem unção. Essas pessoas que dizem isso não podem nem mesmo ser levadas a sério. Não tem como levar a sério, porque essa pessoa está falando algo que não sabe o que está dizendo, porque está fazendo uso de uma palavra que ela desconhece o sentido que a Escritura traz. Aí vão dizer assim, presta atenção, não, pastor, mas é porque a unção, que era o óleo derramado, esse óleo representa o Espírito Santo. Então, quando a pessoa está cheia do Espírito, olha a relação que elas fazem, elas estão ungidas naquele momento, né? Mas não se pode usar esse termo nesse sentido, porque esse óleo, embora um símbolo do Espírito Santo, ele está aqui para representar não somente o estabelecimento, mas sobretudo para capacitar a pessoa ao cumprimento de um propósito, para separar a pessoa para um propósito. No sentido bíblico, todos os crentes, ou melhor, todo verdadeiro crente é ungido. Não existe crente sem unção. Isso não é verdade. Isso é falso, isso é um equívoco do ponto de vista das Escrituras. E eu posso provar isso para vocês. Imagine só, será que alguém pode falar que Jesus não tem unção? Alguém é louco de falar, Jesus não tem unção? Eu digo que ele, pelo menos até os seus 30 anos, não tinha unção. No sentido bíblico, é fácil provar. Ele nasceu, embora Deus, sem pecado, sem mácula, viveu, cresceu como homem, normal, e somente aos 30 anos ele foi ungido. Quando ele foi ao Rio Jordão, e ali ele foi batizado nas águas, ao sair das águas, o Espírito de Deus desceu sobre. Esse descer sobre o Jesus de Nazaré está sendo ungido. Sabe quem foi que disse isso? Não é uma interpretação particular. Foi o próprio Jesus que, ao sair dali, foi para o deserto, e tão logo ele volta do deserto, ele entra na sinagoga e começa o seu ministério dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Olha, gente, me ungiu para. A unção sempre é para. Indica o quê? Propósito, finalidade. Preposição de finalidade. Ele fala assim, olha, o Pai, ele me enviou ao mundo, e ele então me ungiu, o seu Espírito sobre mim, para me separar, me habilitar, me constituir para a obra que eu vou realizar. Mas essa unção do Cristo só aconteceu aos 30 anos de idade. Até então, podia-se dizer que ele é o próprio Deus em natureza, ali encarnado, mas não tinha ainda a unção. Então é tanto verdade que ele pregou 3 anos e meio, foi crucificado, morreu. Quando ele ressuscita, que agora ele convoca para si os seus discípulos, todos eles falam assim, olha, eu vou para o Pai, mas vocês precisam estar reunidos, separados, porque eu vou enviar o Espírito sobre vocês. Ou seja, do mesmo modo que eu fui ungido, que o Espírito desceu sobre mim, também descerá sobre vocês. É o que chamam de batismo com o Espírito Santo. É o que está em Atos capítulo 2. Por isso que a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, ali é para a constituição do corpo de Cristo. Cristo quer dizer o quê? Ungido. Então quem constitui o seu corpo só pode ser também ungido. Essa figura do Cristo ungido, ou do Jesus ungido,
e do corpo ungido para formar o Cristo, está lá no Salmo de número 133, quando fala que, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É lógico que ali é uma figura, está falando do ministério sacerdotal de Arão, mas a ideia é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, as barbas de Arão, e vai descendo sobre todo o corpo, até as orlas dos vestidos. Ou seja, é uma unção que, começando em Jesus de Nazaré, homem, vai até o final, a parte extrema do corpo. Todo crente, nesse sentido, é ungido. E este é o único e exclusivo significado da palavra Cristo ou da palavra ungido nas Escrituras. O que dizem de unção é pura invenção.